primeiro reconhecimento é sobre a importância disso, que é algo que vai além da dimensão patrimonial, que vai além da dimensão assistencial e que é só a classe trabalhadora que pode fazer por si mesma. E a gente fez, enquanto classe trabalhadora do Serviço Público Estadual. É por isso que está sendo atacado. É por isso que os servidores e as servidoras do IPSENG estão sendo atacadas. Quando eu vejo o resumo da obra, do que foi falado hoje, eu vejo que a receita líquida do Estado, de 2019 para cá, aumentou em mais de 40%, enquanto a contribuição patronal do governo para a sustentação do IPSENG caiu mais de 60%, eu vejo o escárnio. Quando eu vejo que essa força de trabalho do IPSENG está com menos da metade da sua, do seu quórum de servidores, que seria possível ser concursado, assim como a nossa secretaria, várias outras secretarias aqui, eu vejo o escárnio. Então, a gente está debatendo. E quando a deputada Beatriz traz que esse projeto veio para cá, para tramitar, sem cálculo nenhum, sem o governo fazer uma auditoria do desmazelo ao longo dos anos, do que se fizeram, transmitindo renda daqui para lá e tal, e garantindo o desmonte do IPSENG ao longo de anos, mas que chega nesse governo, que se diz técnico, que se diz capacitado do ponto de vista econômico, etc., mas sem fazer uma auditoria, assim como foi a questão da dívida, do RRF, passou o regime de recuperação fiscal sem ter uma auditoria, sem ter um nada. Fico pensando, esse governo é incompetente de uma maneira hedionda ou ele é canalha de uma maneira criminal? Isso tem que ser investigado. Esse governo tem que ser investigado. Se a gente tivesse uma seriedade nesse país, eu acho que, historicamente, quando esse governo estiver na lata de lixo da história, a gente vai olhar para trás com esse olhar de investigação e perguntar como é que isso foi possível. Porque esse tipo de proposta é constrangedora. É uma proposta que cria dificuldade para vender facilidade. Então, eu vou desmontando o serviço público até o ponto dele se tornar inútil, inoperante, então, para eu poder esvaziar ele de suas atribuições, e aí eu vendo para os meus colegas. Quando a deputada Beatriz falou que foi visitar alguns dos patrimônios que estão tentando vender, dos imóveis que estão tentando vender, que são localizados em áreas nobres de BH, e recebe a informação que já tem gente visitando esses imóveis, a minha indignação sobe num nível que eu fico assim, por que tem gente visitando esses imóveis, Jesus? É uma imobiliária o governo de Minas? Por que já teria gente visitando os nossos imóveis? Sendo que esta casa nem definiu nada sobre isso. Sendo que não existe nem o cabimento disso. Quem aqui, para pagar a conta de banco, vende a casa própria? O único lugar que você tem para morar? Deixa o nome estourar para lá e depois nós vemos o que vai fazer. Nós parcela, nós arrumamos outro jeito. Mas a casinha, o seu lugar de morar, você não vende. Por que essa lógica, para o governo, para esse governo, é tão fácil de encampar? Então, a gente tem que fazer desse tipo de questionamento, porque o resumo da ópera desse debate é uma decadência, é uma tristeza, porque não tem lé nem cré, não tem base nenhuma, não tem racionalidade que explique esse projeto. A gente tem que passar o recado, porque esse recado não é para nós que está aqui mobilizado. A gente tem que passar o recado para as nossas colegas, que isso aqui tem que transbordar de gente. Quando marcar para o plenário, nós temos que fazer um barulho inenarrável, porque a falta de sentido não pode imperar. A falta de sentido na política pública não pode vencer. Do contrário, ninguém aqui está seguro quanto a nada.